Lucas. Não existe mais em outros evangelhos, nem em outra parte da Bíblia. Prendo no livro de Lucas, o médico Lucas estava ali acompanhando Jesus. E escreveu. Se não puder baixar um pouquinho, que ela atrapalha. Então Jesus estava ali e de repente encontra-se um centurião. O filho do centurião estava doente, Jesus curou. E de repente Jesus se encontra com a cena ali na cidade de Naim, uma vila. E a mulher estava viúva. Já tinha perto do seu marido. Só que naquele tempo não tinha INSS. Não tinha pensão. E quando a mulher ficava viúva, ela ficava, se não tivesse filhos, ela ficava desamparada. Porque o filho já ia trabalhar para... Se o filho fosse mais de maior, né? Fosse criança que nem Samuel, não. Mas fosse um filho maiorzinho, já de idade de trabalhar, ia trabalhar para sustentar sua mãe, seus irmãos. Mas ela só tinha um filho. Um filho. Então, quando aquela mulher perdeu o filho, estava ali, ia ao cortejo, e Jesus chegou e entrou naquela cidade. Jesus se deparou com esse enterro. Aleluia. Mas Jesus é vida. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 2, quando Ana glorifica e louva ao Senhor pelo filho recebido, ela diz: o Senhor que dá a vida, o Senhor que dá a vida. O Senhor que empobrece, o Senhor que enriquece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder da vida está nas mãos de Jesus. E existia ali aquele cortejo, aquele jovem no caixão, aquela mãe chorando, aquelas pessoas chorando, mas a alegria chegou. Porque Jesus é a alegria. Jesus tira a tristeza. Jesus tira a angústia. A gente que já passou pelo luto, pela dor, a gente sabe o que é enterrar alguém que você ama. Só sabe quem passa, como dizem as pessoas. Então aquela mãe ia enterrar a sua única esperança. A sua única vida. Porque ela queria que o seu filho fosse o seu futuro. Com certeza, tanto aquele jovem como a sua mãe tinha muitos projetos para eles. Mas naquele dia os projetos que a sua mãe tinha sido acabados. Os projetos que aquele jovem tinha, que a gente, todo jovem tem seus projetos, acabou. Porque a morte chegou naquela família. Mas também Jesus tinha plano de entrar lá em Naim. Jesus tinha plano de passar por aquele lugar. E Jesus tinha plano de trazer esperança aonde a esperança tinha morrido. O que é que você quer dizer, irmã Miriam? Porque onde Jesus chega, se a sua esperança acabou, Ele nessa noite quer ressuscitar a sua esperança. Ele quer trazer esperança para aquilo que para você morreu. Que o diabo disse: acabou. Não tem mais jeito. Não tem vida. Mas existe vida. Porque o dono da vida está aqui nessa noite. Do jeito que ele estava lá em Naim. Aí, o interessante é que Jesus chegou naquela cerimônia fúnebre, naquele lugar ali, naquela procissão fúnebre, e disse para a mãe: não chore. Como é que uma mãe que está enterrando um filho não vai chorar? Porque a dor, o desespero é muito grande. E não tem, mas o interessante, quando eu li essa narrativa, é que na hora que Jesus chegou e disse: não chore, Jesus teve compaixão daquela mulher, Jesus se compadeceu, porque naquele momento Jesus estava como homem também, ele sentiu a dor daquela mulher. Que ele disse: não chore. Instantaneamente a dor e as lágrimas daquela mulher secaram.
Por quê? Porque a vida, a alegria chegou naquele lugar para trazer a felicidade, para trazer a esperança, para trazer a paz, para trazer tudo que aquela mulher estava precisando naquela hora. Aleluia. Aí quando Jesus disse, não chorem, automaticamente as lágrimas daquela mãe secou. Ela não questionou a Jesus. Olha, eu estou no enterro do meu filho e o Senhor vem dizer, já perdi meu marido, já sou viúva, desamparada, pobre, não tenho ninguém para me amparar. Aí o Senhor diz que eu não chore. Aleluia. Mas automaticamente, o milagre, instantaneamente, as lágrimas daquela mulher secaram. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. A noite daquela mulher era enterrar o filho. E qual é a sua noite? Responda só para você. Qual é a noite que você está passando? Qual é o sonho perdido, morrido, que você enterrou na gaveta? Aleluia. Que o homem diz, não tem condição física, financeira, não tem condição psicológica, mas Jesus traz condição que você não tem condição. Jesus traz aquilo que não existe, porque todas as coisas foram feitas por Ele, pela sua palavra, todas as coisas começaram a existir. Então o dono da vida chegou ali. Jesus aproximou-se do caixão e Jesus chegou e tocou. Aleluia. Jesus não podia tocar, porque um judeu não pode tocar no morto. Mas Jesus tocou. No esquife. Saia do meio. Jesus tocou e disse, e Jesus deu uma ordem, jovem, eu lhe digo, levante-se. Então levante-se nessa noite, porque muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente e Jesus quer lhe levantar nessa noite, para que os projetos dele que o diabo tentou paralisar na sua vida sejam concretizados. Porque o diabo tentou lhe matar, porque antigamente o diabo ele matava os crentes, arrancando a cabeça, jogando nas covas dos leões. Ele matava os crentes e os crentes eram cerrados no meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas os servos do Senhor eram torturados. Mas hoje ele mata os crentes e deixa dentro da igreja. Por quê? Porque você morto espiritualmente, você não manda, você não ora, você não prega, você não fala, você não evangeliza, você está morto. É verdade. Você não tem vida, nem para você e nem para os outros. Tudo seu foi paralisado pela morte. Mas o dono da vida, Jesus de Nazaré, que como já foi falado, já ressuscitou Lázaro, já ressuscitou, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, como esse, ele ressuscitou várias pessoas e ainda pode ressuscitar tudo aquilo que você enterrou. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Já sentimos a presença do Senhor. Talvez você diga, nunca mais eu senti a presença de Deus. Morte espiritual. Aleluia. O primeiro sintoma de morte espiritual é quando você não sente mais Jesus falar com você. Seu ouvido tapa espiritualmente. Pode vir pregador de todo renome, pode vir de todo canto, dos Estados Unidos, de São Paulo. Mas quando você tem vida, apenas quando esse irmão louva, você sente a presença do Senhor na sua vida. Porque a vida está dentro de você. Aleluia. Não precisa ter muita coisa, precisa só Jesus estar no ambiente. E quando Ele está no ambiente, tudo muda, tudo acontece, tudo se modifica, tudo se transforma. O milagre daquela mãe, daquele jovem, aquela mãe precisava de um milagre. Se você precisa de um milagre, Jesus de Nazaré está aqui para lhe dar um milagre que você precisa, que o médico disse que ele não podia fazer. Ou que talvez o tratamento que você está fazendo não tenha ocorrido da maneira que você queria que ocorresse. Aleluia. Mas o dono do milagre, aquele que conhece sua vida, seu corpo humano, que lhe criou, porque Jesus falou, Adão colocou o nome dos animais. Deus criou o gato, Deus criou a baleia, mas o homem Deus criou com a própria mão. Glória a Deus. Deus criou os passarinhos, Deus criou o mar, Deus criou a lua, Deus criou a tudo, mas o homem foi diferente. O homem, ele pegou o pó
toda a terra. Ele fez o boneco e soprou vida no homem, porque ele é a vida. Soprou. Então você é especial, você é feito pela própria mão de Deus, do Criador. Por isso que o diabo tem ódio de você e de mim. Porque nós fomos feitos filhos de Deus, adotados, criados pela sua própria mão. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo nos reconciliou com a morte na cruz. Aleluia, glória a Deus. Cristo lhe reconciliou quando ele deu o brado e disse: Pai, está consumado. Para que hoje eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O impacto do milagre foi tão grande que as pessoas glorificavam a Deus, porque Jesus ressuscitou aquele menino, aquele jovem. Então o impacto que Deus vai fazer na sua vida também vai ser para a glória de Deus, como já foi lido em João 11. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Deus. O que eu acho interessante, igreja, irmãos, é que quando Jesus chamou Lázaro, ele chamou Lázaro pelo nome de Lázaro. Ele conhece você, ele conhece o seu nome, ele conhece o seu RG, ele conhece o seu CPF, ele sabe onde você mora, ele conhece para lhe dar um milagre, ele conhece a sua residência. Aleluia. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Aleluia, glória a Deus. Na constelação. E cada uma vai vindo. Ele fala e elas obedecem à voz do seu Criador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um mistério, como diz o irmão, que Deus dá a palavra. Quando você medita, Deus vai lhe dando aquele mistério que só você entende. Glória a Deus. Porque Deus chama aquela estrela e diz: venha cá. E ela vai. Aleluia. Ele coloca, irmão, a Bíblia lá em Isaías, Deus lá em Isaías, ele diz que a terra é o estrado dos pés de Deus. Ele coloca ela como se fosse um centro que a gente pega, senta no sofá e coloca as pernas e cruza e ali apoia os pés no centro. Então Deus, nosso Deus é tão poderoso que ele coloca os pés na terra. E a terra não cede, porque o dono da terra, que criou a terra, que sustenta a terra, está ali. Aleluia, glória a Deus. Então creia que o seu milagre, mas é impossível, irmã. Você não sabe o que eu estou passando para Marta, para Maria, para Lázaro. Era impossível. Já fazia 4 dias que Lázaro estava ali morto, dentro daquele túmulo. Tanto que Marta achou que Jesus ia ressuscitar Lázaro no último dia, na ressurreição. Porque quando Jesus chegava lá, Jesus falava, como está escrito lá em Colossenses: os vivos, os que estão mortos ressuscitarão primeiro ao soar da trombeta. Aleluia. E nós seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Esse era o consolo de Marta. Mas Jesus queria que Marta tivesse o sobrenatural e que Lázaro tivesse uma experiência sobrenatural de um milagre diferente. Nem todo milagre que eu tenho, você tem, porque Deus trata com cada um diferente. Nem sempre a minha fé é igual à sua, nem a sua é igual à minha. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem fé, ele é galardoado por Deus. Existe o dom da fé, existe a fé de eu ter fé que eu vou conseguir um trabalho, mas existe a fé que eu creio que meu marido pode ser curado do coração, que o médico disse que ele já teve 4 infartos. Foi ontem disse: o Senhor é um milagre, porque o Senhor só tem 50% do coração, e eu creio que o meu Deus pode ressuscitar os outros 50% que foi morto. Glória a Deus. Então essa é a fé sobrenatural que gera no seu coração e que gera Deus. Deus vai gerando no meu coração e no seu coração a fé que Ele mesmo coloca em você. Glória a Deus. Marta não tinha fé suficiente porque ela colocou um obstáculo. Ela disse: a pedra está lá, já faz 4 dias, não tem mais jeito. Aí Jesus disse: me leve até lá. Senhor, para que o Senhor vai fazer lá? O Senhor não tem mais o que fazer lá. Era para o Senhor ter vindo quando eu chamei, ando 3 dias. Aleluia. Não preciso mais dos seus serviços. Foi isso que Marta quis dizer para Jesus. Mas Jesus disse: mas eu vou lhe servir sem você querer.
Eu vou fazer um milagre que você acha que você queria que eu curasse. Não, eu vou ressuscitar. Porque o projeto que ele tinha na vida de Lázaro da ressurreição era única. O projeto que Deus tem na sua vida é único. Não é igual de todo mundo. Então por que eu passo por certas coisas? Por que Deus permitiu Lázaro morrer? Não, Lázaro adoecer. Depois Lázaro passou tantos dias doente. Jesus não chegou, não quis curar. E depois morrer. Porque era diferente o projeto da vida de Lázaro. A glória de Deus para se manifestar na vida dele era maior. Então tudo que acontece na sua vida é para que a glória de Deus seja manifesta de uma forma maior, que abranja você, seus vizinhos, sua família, seus genros, seus filhos, seus netos. Porque Deus, quando ele faz a boa obra, ele completa. Aí como você diz, Senhor, eu quero ser. Jó disse antes, depois de todo o processo que ele passou, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Aí que aqui as características de Jó eram homem reto, se desviava do mal, e homem temente a Deus. Mas não era o suficiente. Não se conforme com esse evangelho raso. Não se conforme com esse poder raquítico, porque o povo de hoje, a sombra de Pedro curava. Pedro curou, Pedro ressuscitou, Pedro, Lázaro, Paulo também. Era o mesmo Deus, eles buscavam mais apenas. A fé deles era maior, a busca era maior, o propósito deles, as intimidades era maior. Isso é a diferença de eu e de você. Aleluia. Porque Jesus, quando foi para o Pai, ele disse: vocês farão maiores obras do que eu, se vocês acreditar. Se vocês confiar, se vocês, eis que eu vou subir, mas eu deixarei o Consolador. Recebeis a virtude do Espírito Santo. Vocês fiquem em Jerusalém esperando a promessa do Espírito Santo. Aí depois vocês começam a pregar em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e depois nos confins de terra. Você quer ir lá para Samaria e não começou nem em Jerusalém. Aleluia, Jesus. Você não começou dentro de casa. Aí você quer ir para a Judeia. Aí você quer ir para a África. Se um milagre que você precisa, Jesus pode lhe dar aqui, onde você está. Não precisa ir para o canto, porque quem faz o ambiente é Cristo. Jesus que faz o ambiente. Não é você ir para tal lugar. É Deus que faz o milagre acontecer onde você estiver, se você tem Deus. Então, Lázaro estava passando por aquela situação difícil. Permissão de Deus. Deus permite muitas coisas acontecer na sua vida e na minha vida. Para quê? Para provar a nossa fé. Aleluia. Aleluia. Para provar a sua fé. Cada uma aprovação, prova não é para matar crente. Prova é para aperfeiçoar crente, para ir para o céu. Jesus, eu vou morrer. Morre não. Você morre se você pecar. Se você pecar, você morre. Mas se você estiver passando prova, pode ser a pior prova que você esteja passando. Jesus está passando com você. Aleluia. Para fazer um milagre, para lhe dar a vida. Quando Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, aos olhos de Ezequiel na visão, era impossível. Aí Deus falou assim: ai, Ezequiel, o que você acha desse vale de ossos secos? Ele disse: estão mortos, estão sequíssimos, só os esqueletos, e para mim não tem jeito. Mas Deus disse: profetiza. Profetiza. Profetiza que vai ter vida na sua casa. Profetiza que vai ter vida no seu trabalho. Profetiza que vai ter vida na vida do seu parente. Profetize que Jesus vai chegar, o dono da vida vai chegar e trazer vida para ele. Para quem você precisa ter vida na sua casa. Profetize. Não tem mais jeito. A droga tomou de conta. Mas Jesus dá jeito, sabe por quê? Jesus fez na vida do meu sobrinho. Que eu achei, enquanto eu cuidava dos outros, Jesus cuidava dos meus. Para meu sobrinho, viciado no pó, tráfico de droga, tudo quando não tinha mais jeito.
Mas a mãe dele ali, em campanha, em oração, e eu e a mãe dele, e ela mesma ora, porque a situação está assim, 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 assim. Coisas que nem a família sabia. Só Deus, eu e ela. Mas Jesus chegou e trouxe vida para ele. Aleluia. Glória a Deus. Faz 5 meses que ele aceitou Jesus. Jesus libertou do pó, libertou da maconha, libertou do cigarro. Está na cidade de Santa Cruz, servindo ao Senhor, trabalhando, botou uma empresa. E Deus faz isso na vida de quem acredita. Na vida de quem acha que Ele pode dar vida. Porque Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, primeiro: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este século, mas entenda Romanos. Ele escrevia ali para a igreja de Romanos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para que Deus venha trabalhar na sua vida e na vida dos seus. Para que o milagre da ressurreição, porque meu sobrinho estava morto, não era morto dentro do caixão, mas morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. E Jesus trouxe a ressurreição para ele. Está sendo difícil o processo, tá? Porque só sabe quem passa. É verdade. Por pequenas coisas. Olha, irmãos, por um café que você não tomar, dá uma dor de cabeça, imagina um vício grande. Aí a gente às vezes fica condenando. É por isso, apedrejando, é porque não quer se libertar. É por isso, não, irmão. Só se liberta quando o nome da vida chegar e ter ideia, ressurreição. Não tem ninguém que por si próprio se liberte de droga, nem de roubo, nem de crack, nem de vício nenhum. A não ser quando Jesus Cristo vai trazer a vida. Aí que ele nasce de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos, tão entendido, tão religioso, tão estudioso, mas não entendia as coisas do Espírito. E muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente e não entendemos as coisas do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aí a gente só prega pro povo do mundo, não prega pra gente. Aí Deus disse, olha, mas eu vou nascer de novo, entrar dentro da barriga de mamãe. Eu já velho, cabelo branco, barba grande, porque né, os homens lá, os fariseus gostavam de umas barbas grandes. Não, Nicodemo, a ficha ainda não caiu, é para nascer das coisas do Espírito. Da água e do Espírito. Glória a Deus. Então Jesus, ele faz um milagre aonde você dá espaço. Aleluia. Quando Jesus chegou dentro daquele enterro, aquele povo, aquela multidão parou. Aí vinha 2 multidões, a morte e a multidão da vida. Mas uma parou e deixou Jesus falar. Glória a Deus. Então você tem que ter a ação de paralisar e deixar Jesus fazer o que Ele quer na sua vida. Porque muitas vezes você tenta fazer do seu jeito e não deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia. Deixe Deus fazer as coisas do jeito dele na sua vida. Deixe Deus organizar a sua vida que está desorganizada. Deixe Deus organizar o seu tempo que está desorganizado. A leitura da palavra, devocional, o jejum, tudo sumiu. E você quer que Jesus faça um milagre. Como? Não tem como Jesus fazer um milagre se você está precisando de vida de novo. Então, quando Ezequiel olhou para o vale de osso seco, aí ele disse, profetiza. Profetiza, e ele começou, ele disse, segundo Ezequiel 37, segundo ele me deu ordem. Eu comecei a falar, vento que vem dos 4 cantos. Vento que vem dos 4 cantos, sopra nesses ossos. Sopra. Por quê? Porque o dono da vida, o Todo-Poderoso está mandando. Não sou Ezequiel, é o dono da vida que está mandando vocês terem de novo. Quem era? Era o povo do mundo? Não, era a nação de Israel, que tinha deixado ao Senhor e estava morto na idolatria. Estava morto na prostituição espiritual, estava morto, tinha deixado os caminhos, os princípios do Senhor e os seus mandamentos. Aleluia. A nação de Israel precisava de uma ressurreição. Glória a Deus. Aí quando ele profetizou, é de que hora, pastor? Não, irmão.
Fica à vontade. Você não pode dizer, irmã, tá bom, para Fica à aí. vontade. Não passa mais todo dia só pra ficar Pode sério. orar, pai. Aí, quando Ezequiel começou a profetizar, a Bíblia diz, se você já leu, se não vai ler, você vai... Eu vou dizer um pouquinho e você chega em casa e vai ler. Ezequiel capítulo 37. E leia, bem lido. Aleluia. Porque Deus vai falar mais ainda com você. Aleluia, glória a Deus. Vixe, irmão, já tá nessa hora. Pode. Comecei agora, irmão. Deixa só 10 minutos. É 10 minutos, né? Desde 10 minutos. Então falta 3 minutos para me encerrar. Não. Então, quando Ezequiel profetizou e falou, se levantou o quê? Um exército. Glória a Deus. Um numeroso exército se levantou e começaram a marchar. Aleluia. Começaram a andar. Aí foi carne passando para um lado, foi osso para outro, foi cabeça para outro, foi perna para outro, foi pé para outro, foi tendão para um lado, tendão para o outro. Para mim que eu tô vendo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Foi tendão para um lado, foi outro para o outro, aí tudo soltou para o lugar. Aí agora eu disse, agora vento que vem nos 4 cantos, entra nesses exércitos. Aleluia. Era o Espírito Santo Aleluia. que voltou para Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele decidiu deixar, voltar ao primeiro amor, voltar para o Senhor, voltar aos seus costumes, se arrependeram do pó da cinza, porque antigamente, quando os homens e as mulheres de Deus iam se arrepender, eles raspavam a sua cabeça, pegavam o saco, roupa de saco, pegavam a cinza, jogavam na sua cabeça, em sinal de humilhação. Aleluia. Se humilhe na presença do Senhor, para o milagre e a ressurreição voltar para a sua vida. Porque só vai subir quem tiver com os ouvidos espirituais atentos. Quem não tiver, não vai ouvir o clarim soar. Quem estiver morto espiritualmente não vai ouvir a trombeta. Infelizmente, irmão, se alerte, porque essa é a realidade. Aleluia. Se alerte, vigie e busque ao Senhor enquanto é tempo, porque a porta da graça vai se fechar, mas não é só para o povo que está lá fora agora ouvindo esse som bem alto, não, é para nós também. A porta pode se fechar a qualquer momento, então vamos se agarrar com o Senhor, pedir ao Senhor que faça como fez na vida desse jovem, na vida do povo de Israel, lá em Ezequiel 37, na vida de Lázaro e na vida de pessoas que tiveram o milagre da ressurreição em sua vida. Aí soprou os 4 cantos. Glória a Deus. O vento do Espírito. Vento do Espírito. Aleluia. Vento do Espírito sopra nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E Aleluia. soprou. E o exército começou a andar e a marchar. Aleluia. Porque ele recebeu vida de novo. Eita Deus de glória. Então nessa noite, receba vida. Jesus deu ordem para o exército. Jesus deu ordem para o jovem. Levante-se. O jovem sentou. Agora a morte não recui não, para ela não ver o que é bom para tosse. Aleluia. Jovem, Glória a Deus. levante-se. Sai do meio, morto. Que o menino vai viver de novo. Aleluia. Porque eu tenho um projeto na vida dele. Oh, glória. Aleluia. Porque eu tenho um milagre na casa da mãe dele. Aleluia. Porque eu tenho uma alegria para a família dele. Glória a Deus. Porque eu tenho coisas ainda para fazer. Ainda não chegou o tempo. Aleluia. Ainda tem muita coisa. Come, bebe com a comida. O anjo chegou para Elias e disse, pega o pão. Pega a água, porque tem muito trabalho a fazer ainda. Você não vai morrer não, Senhor, eu vou morrer. Jezabel tá ali me ameaçando, Senhor. Entrou na caverna. Aleluia. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Se tudo que ele fosse pedir a Deus na hora do coisa de Jesus fizesse, nós estava frito, porque a mulher, ele matou 400 profetas de Baal, 800 de Azera, e estava lá agora com medo de morrer. Atrás de morrer. Com medo e atrás de morrer antes que a mulher matasse. É engraçado, né, as coisas? Aí Deus disse, não, eu não quero que você morra, não, eu quero você vivo.
para fazer a minha obra, porque tem 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 escondidos, igual tu tá, que não beijaram a Baal, que não se curvaram, que não adoraram, que não prestaram culto a Baal, mas a mim, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Então, para que morrer, Elias? Eu tenho vida para você. Aleluia, Jesus. Então Deus, olha, aí o anjo foi lá e disse, olha, come esse pãozinho aqui. Aí bebe essa aguinha, viu? Porque tu não vai morrer agora não. Tu quer, mas eu não vou te matar. Aleluia. Porque vai ter muita obra, muito caminho para teus pés percorrer ainda. Aleluia, Jesus. E Deus nessa noite está lhe dando, renovando, está lhe dando vida, mudança de vida. Glória a Receba nessa noite Aleluia. mudança de vida. Glória a Deus. Estratégia para Deus lhe ressuscitar. E para você caminhar novamente. Até mais do que quanto antes você caminhou. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus ainda tem muitos projetos neste lugar aqui. Eu creio, Neste simples lugar que ninguém dá nada. Aleluia. Que ninguém quer vir. Que ninguém acha que não vai dar nada. É onde Deus vai confundir. Eu creio. Agora você tem que estar vivo. Glória Você a não pode Deus. estar morto. Se você está morto, você vai evangelizar. Quem está morto, como? Se você está pior do que quem, você vai entregar um folheto. É verdade. Você tem que se revestir do poder, da virtude do Espírito Santo. Aleluia. Deixar, esperar a promessa vir, do jeito que os discípulos estavam lá escondidos com medo. Aí quando chegou a vida, quando chegou o Espírito, o que aconteceu? Eles saíram da toca e foram evangelizar dentro de Jerusalém, sem medo de morrer, sem medo de ser espancado, sem medo de apanhar. Porque a vida entrou neles. Disse, olha, mataram Jesus, vão matar nós também. E eu não quero morrer crucificado. Eles falavam, irmãos, nós somos humanos, imperfeitos, cheios de falhas, e só a graça e a virtude do Espírito Santo para a gente estar hoje aqui. Imagina aqueles pobres que estavam lá naquele tempo com Nero, botando na boca dos leões, irmão. Vamos ser sinceros e realistas, porque Deus não chega de hipócritas. Aleluia. Seja forte e corajoso para que Deus venha lhe dar vida para você e trazer vida para outros. Aleluia, Jesus. Aí como é que você quer ir se você não tem? Você vai dar o quê? Você está precisando de munição espiritual. Aleluia. Aleluia. Armamento, se revestir da armadura. Paulo diz lá em Efésios 6, meus amados irmãos. Eu gosto muito de ler as epístolas de Paulo, viu? Meus amados irmãos, revestíveis da armadura de Deus. Para quê? Para no dia da bênção? Não, para resistir os dias maus. No dia da bênção, você tem que se revestindo da vida, do poder de Jesus, do jejum, da palavra, Aleluia. meditando no mistério, que nem diz o irmão Wilson, meditando no poder, se revestindo, para quando chegar o dia da batalha, o dia mau chega sim, porque o dia mau chegou na vida de Jó, o dia mau chega na vida de todo crente. O dia mau é quando você não tem nada na sua geladeira. O dia mau é quando você está com uma pessoa doente na sua casa. O dia mau é quando o carro dá o prego e você não tem com que ajeitar. O dia mau é quando você perde o emprego. O dia mau... Ai, mas você... Não, só desgraça não. É porque chegou na minha, por que chega na sua? Você é diferente de mim? O dia mau, revestivos de toda a armadura. Aí quem já leu sabe, quem não lê vai ler em casa. Efésios capítulo 6. Todo. Aleluia, Jesus. Armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você não pode estar sem espada. Como é que você está numa guerra sem armamento? Você morre. Você tem que ter o evangelho calçado os seus pés. Como é que você vai evangelizar se você não lê nem João 3,16, que eu ensinava as crianças lá em Aguanava, elas aprenderam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nem
esse versículo você decorou. Aí você quer ir desarmado, sem o sapato do evangelho, para campo minado. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem que ter a couraça da justiça arrodeando você. Oh, Glória a glória. Deus. Você tem que estar totalmente armado. Paulo fez isso porque Paulo era soldado romano. E ele entendia porque ele já tinha usado as armaduras. Então ele passou para o povo de Roma. Para Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus. O capacete. Aí a oração, ela não é... Eu já li, já meditei. A oração, ela não é um armamento. A oração é sua intimidade com Deus. Glória a Deus. Para lhe dar resistência. Para você lutar, para você vencer, para você guerrear. Mas os armamentos é a espada, o evangelho, o capacete, a couraça, o escudo da fé. Porque quando o diabo disser, você não vai vencer, você diz, eu venço, porque quem tem fé vence o mundo. Glória a Deus. Aí como foi que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Com a palavra. Se tu és filho de Deus, joga daqui, porque diz aos seus anjos, darei ordem ao seu respeito, e eles vão lhe segurar. Jesus disse, não é assim não, viu? Não é desse jeito não. Não é assim não, viu? Sai pra lá, Satanás. Eu não vou me jogar, porque, meu Deus, o meu pai mandou fazer isso não. Me jogar, não. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele de que dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardar. Para te guardar, não é você se suicidar e se matar, não. Ele dá ordem ao seu respeito. Ao seu respeito, irmão, Deus da honra. Para te guardar a tua casa, a tua família, a tua parentela. É isso. Então, o escudo da fé. Lá na galeria da fé, se você não leu, lá em Hebreus 11 todinho, você vai ver os principais, a galeria da fé. Mas o principal que tem lá é Abraão. Foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele tinha uma fé. Ele mesmo velho gerou filhos e Deus disse, você vai ser pai de uma grande nação. Não tinha nenhum filho. Olha as estrelas do céu aqui, né? Olha as estrelas, conta, você não vai poder de tanto menino que você vai ter. Olha a areia da praia. Vai lá pra praia pegar areia e faz assim. Você pode contar? Não, ela escorrega, você não pode nem contar. Então assim vai ser a tua descendência, Abraão. Ele creu e ele teve. Aleluia. Ele creu quando ele disse assim... Quando Isaac já tinha nascido, a promessa tinha sido cumprida. E foi para lá, para o monte. Ele disse, nem que ele tenha que ressuscitar dos mortos, mas a promessa vai se cumprir. Eu vou matar o menino, mas eu não sei o que, é que Deus vai fazer. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Aí o que ele disse? O cordeiro, Deus proveu. Lá no deserto, no mato, eu disse, pai, cadê o cordeiro, pai? Olha, o senhor vai, mas eu toda a vida. A gente leva o cutelo, leva a lenha, leva isso, leva aquilo outro. Quem ensina o seu filho sabe. O senhor traz isso, traz. Agora o senhor esqueceu uma coisa, pai, hoje, pai. O que foi que aconteceu? O cordeiro. Meu filho, o cordeiro, Deus para se proverá. Aleluia. Então Deus vai prover o cordeiro que você está precisando nessa noite. Aí quando ele amarrou que ele ia fazer a ação, aí o anjo do Senhor bradou, não, agora eu já sei que você tem fé, que você teme a Deus. Olhe para trás, quando ele olhou no deserto, onde não tinha nada, estava o cordeiro amarrado. O que amarrou? Deus. Aleluia. E Abraão tinha tanta fé que quando ele subiu, ele deixou o moço lá embaixo e disse, eu e o menino vamos voltar. Eu não sei como é que vai ser não, mas ele só por dentro. O coração dilacerado, angustiado, desesperado. Mas ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho até dos mortos, porque o seu pai, Deus tinha prometido, o dono da vida, que ele ia gerar vida através de Sara, ia gerar vida. O útero de Sara estava morto, mas Deus ia colocar vida e colocou vida no ventre de Sara. Aleluia, Jesus. Porque o dono da vida, Jesus de Nazaré, basta tão somente que você venha acreditar. Não no que o povo diz, no que a palavra
está dizendo e no que o Deus da vida está dizendo para você Aleluia. nessa noite. Então pode ir o médico dizer não tem jeito, pode ter alguém dizer não tem jeito, mas Deus diz tem jeito, existe vida aí, ao cheiro das águas a árvore vai brotar, Aleluia. a vida vai surgir. Oh, glória. Ao cheiro das águas. Não é interessante que eu lá em mãe, quando eu ia pra lá sempre cuidar dela, logo quando ela teve um AVC, aí o marido dela cortou a árvore, aí ficou só aquele galho assim no chão. Aí eu olhando assim pra árvore, olha, a árvore, Jesus, a árvore não tem mais vida. Será que essa árvore vai sobreviver? Aí o Espírito Santo falava no meu coração, vai, porque ao cheiro das águas ela vai viver, vai crescer e vai ser outra árvore mais bonita. E tá lá a árvore bem grandona agora. Aleluia. Glória a Deus. Do jeito que o Espírito Santo falou aquela palavra lá de Jó, ao cheiro das águas, porque na raiz tem água. Aleluia, Jesus. Na raiz da árvore, o tronco tinha sido cortado. Para todo mundo, a árvore ia morrer e eles iam arrancar o resto, né? Glória a Deus. Mas não, a água estava lá. A água da vida de Jesus está em você. Glória a Amém, Deus. Jesus. Então você vai ressurgir Oh, Eu glória. creio. e vai contar a vitória. Em nome de Porque Jesus vai fazer. Eu agradeço a minha única oportunidade em nome de Jesus. Amém.